vídeos dessa semana vão ser um pouco sobre produtos. A gente vai desvendar a formulação e a gente vai avaliar performance de produtos. O primeiro vídeo que eu queria falar era comentar sobre 2 óleos de banho que vocês sempre perguntam para mim quando eu falo sobre óleos de banho. Lá no meu Instagram eu falo um pouco sobre as diferenças sobre óleo de banho para um óleo corporal e tudo mais, mas vamos lá, vamos pegar quais são esses dois. Eu posso falar e destrinchar um pouquinho com vocês essas diferenças aqui. Falar, são esses dois aqui, ó. Por quê? Já falei bastante sobre esses produtos no meu Instagram e sempre que eu falo sobre esse, por exemplo, falam desse. Aí eu fui comprar para eu conseguir comparar os dois. A questão é que esse aqui, pelo menos aqui onde eu moro em Berlim, custa em torno de 3,50, 3,60 euros. Esse aqui custa 20 euros. Então esse aqui é um produto mais caro do que esse. Eu vou avaliar também com relação a preço, a performance, mas eu queria conversar com vocês sobre como que a gente pode, muitas vezes, tirar proveito das duas coisas, se a gente precisa desse aqui ou desse aqui, quais são as melhores formas da gente utilizar e quais são as diferenças. Outro ponto muito importante para vocês aqui é que esse aqui não é um vídeo para comparar assim, gente, comprem só isso e comprem só aquele, porque são também de nichos diferentes. Isso quer dizer o quê? Que esse aqui é para um nicho mais popular mesmo. Você tem um nicho de um público que tem um acesso, uma quantidade de dinheiro um pouco maior sobrando no mês para poder comprar esse produto. É diferente, gente. Por quê? Aqui a gente está falando de produtos que são produtos de higiene. E esses produtos de higiene, eles têm uma relação com necessidades básicas, obviamente, com a higiene, mas aqui a gente já começa a segmentar. A gente já começa a pensar um público que tem mais dinheiro e um público que tem menos dinheiro, mas a gente ainda não está na área premium, tá? Então é muito importante falar para vocês que essas diferenças, elas são marcadores sociais também. A gente tem um vídeo aqui que a gente fala só sobre mercado de luxo e pode ser ótimo para que vocês consigam entender melhor o que eu estou tentando falar para vocês aqui sobre o que é segmentação, tá? Vamos então começar falando sobre a diferença de um óleo de banho para um sabonete. Um sabonete nada mais é do que uma solução aquosa de tensoativos. Então a gente vai colocar moléculas que têm a capacidade de fazer a água e o óleo conversar, que são os tensoativos, porque eles são moléculas que têm uma característica apolar e polar na mesma molécula, ou seja, apolar é tudo que o óleo gosta, porque não gosta de água, e polar é tudo que a água gosta, porque tu vai ter essas interações ali. Gente, da química, sei, né, dá pra gente falar muito mais bonito com relação a isso, mas lembre-se, esse canal não é para uma formação acadêmica, esse canal é para uma popularização da ciência. Mas voltando ao sabonete, o sabonete tem essa cara, né? Então o sabonete líquido vai ter essa cara, porque o sabonete em barra, ele não vai ser uma solução, né? Porque o sabonete em barra já vai ter uma questão dos sais que vão ser precipitados, como que vai ser feito. A gente pode conversar sobre sabonete em barra em um outro vídeo. Hoje eu quero comparar só sabonete líquido e o óleo de banho. Por quê? Porque tem uma característica mais próxima. Já o óleo de banho é parecido, só que no lugar da gente usar água como veículo, a gente usa óleo. Faz que o tipo de tensoativo que a gente utilize para fazer essas formulações sejam diferentes. Então, tem tensoativos, uma classe imensa de moléculas. Na verdade, a gente pode falar até em classes diferentes de tensoativos. E tem muito. E aí, o que a gente usa geralmente no sabonete não é o mesmo que a gente vai usar no óleo de banho, por conta do tipo de estruturação da formulação. Então, quando você vai pegar um sabonete líquido, por exemplo, você pode pegar ali um sódio laureto sulfato, que você vê no shampoo também. A quantidade, por exemplo, pode ser diferente, porque aqui a gente está falando de solução aquosa. Mas quando a gente pega, por exemplo, os óleos de banho, a gente vai olhar aqui atrás da formulação e a gente vai ver, por exemplo, Laurete 4 nesse aqui, e nesse aqui a gente enxerga o Laurete 3, por exemplo, né? Laurete é um outro tipo de tensoativo. Esse tensoativo ele tem uma característica que ele vai gostar um pouco mais de estar nessa estrutura de óleo. Então ele vai conseguir, de certa forma, se estabilizar melhor. Além de ele conseguir se estabilizar melhor, ele vai trazer uma performance melhor nesse tipo de produto. O que acontece na diferença entre os dois aqui? Vamos ver as formulações, né? Eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou chegar pertinho para vocês verem. Quando vocês olham aqui, ó, nesse aqui da Nivea, a gente tem o Glycine Soja Oil, Laurete 4, Mipa Laurete Sulfato, então a gente tem um óleo, 2 tensoativos, e depois vem um outro óleo aqui,
Aí parfume, né, que vai ser a fragrância, propileno glicol, que vai servir para estabilização, é um umectante, e mais alguns estabilizantes, antioxidantes, um pouquinho de água, provavelmente para conseguir fazer a estabilização de tudo aqui. Pode ser até mesmo uma microemulsão isso aqui, depende do tipo de formulação. E é isso, bem simples, uma formulação bem simples. Esse aqui, a gente já vai enxergar o seguinte, vai ter então um óleo, começa com óleo de uva, vai ter aqui também o tipalaurete sulfato, laurete 3, então 2 tensoativos. Aí ele já começa a ter algumas coisas interessantes aqui, né, que ele vai ter. Glicerídeos de ácido cáprico e caprílico, que eles são meio que agentes de consistência. E eu acho interessante eles colocarem aqui e tem uma situação que acaba sendo interessante com relação a ele. A gente tem também o cocamidmea, que é um outro tipo de tensoativo, a gente tem propileno glicol também, a gente tem o óleo de amêndoa, mas você vê que não é o óleo principal daqui, mas é um dos óleos que está presente aqui. Vai ter um outro óleo aqui, mas eu acho que já acaba entrando nos óleos essenciais aqui, extratos, e você tem algumas coisas de antioxidante e tudo mais para conseguir estabilizar a formulação. É uma formulação um pouco diferente dessa, mas a cara é bem parecida. A situação nesse aqui, que eu falei para vocês que tem os ácidos cáprico e caprílico, e até mesmo tem mais óleo de uva e o óleo de amêndoa numa concentração grande, traz pra gente que esse aqui é mais grosso. Não parece quando a gente olha, ó, parece que eles, né, ó, parece a mesma coisa, mas ó, se você olhar, a interação dele com a garrafa é um pouco diferente desse aqui já, ó, tá vendo que esse aqui é bem mais fininho, ó. Mas quando você coloca com água, vocês vão perceber que esse aqui, ele vai formar como se fosse uma emulsão mais grossa. Por quê? Quando você coloca em água, esses tensoativos junto com os óleos e a água, eles vão se autoemulsionar e aí você vai sentir que ele tem uma textura mais cremosa, porque eles têm esses agentes de consistência, que esse aqui já não vai ter. Ele vai ser mais fininho mesmo, ele vai ser mais ralinho. Mas não quer dizer que ele vai limpar menos. Na realidade, a sensação que esse produto vai trazer para você é um pouco melhor mesmo. Pode ser um pouco melhor, se você gostar de uma coisa um pouco mais com esse hidratante assim do que esse aqui. Mas entra uma questão aqui para mim. A gente tem que olhar que os produtos eles são 4 a 5 vezes de diferença de preço. E a ação, será que a gente não consegue ter uma ação de limpeza boa com o Nivea? A gente consegue. Na realidade, esse aqui é um dos produtos que eu mais uso de banho. E eu uso bastante óleo de banho desde que eu mudei para cá, porque a água aqui é muito dura. E a água dura, ela deixa a pele muito ressecada. Usar um óleo de banho não resolveu o problema para mim, mas melhorou aquela sensação de repuxamento que ficava a minha pele logo depois do banho, com uma água muito dura, mais um tensoativo. Então, sabonete de barra é muito complicado usar por aqui, e hoje eu entendo essa adaptação do mercado por conta do tipo de água que eles têm por aqui. A gente vai falar sobre sabonete de barra em outro vídeo, como eu falei para vocês. Mas eu acho interessante vocês entenderem que isso não me tira a possibilidade, eu tendo o poder aquisitivo, de comprar, por exemplo, às vezes, esse outro produto da L'Occitane, que ele é mais caro. Mas isso não quer dizer que ele vai ser melhor do que o Nivea. É melhor para quê? Ele traz a sensação melhor, ele evita um pouco essa desidratação da pele, porque toda vez que você toma banho, você está desidratando a sua pele de certa forma, porque os tensoativos, você acaba retirando muita oleosidade, as células mortas da superfície da pele, e tudo isso vai mexer transitoriamente com a barreira da sua pele. E quando você usa um óleo de banho, você faz com que esse efeito seja um pouco menos agressivo. E aí que tá, o produto da L'Occitane, talvez ele me traga uma sensação um pouco melhor até que o Nivea. Mas chega a ser uma justificativa para ser 5 vezes mais caro? O produto é bom, o produto entrega, mas o produto é 5 vezes mais caro. Eu posso ter isso todos os meses? Eu posso comprar isso sempre? Eu posso usar só esse? Será que talvez eu ter ele para algumas vezes, usar o Nivea que é mais barato, de uma forma mais corriqueira, ou usar aquele ali em regiões mais sensíveis do meu corpo, como o rosto, ou regiões que eu tenho uma propensão, por exemplo, a ter uma dermatite atópica ou alguma coisa assim, como regiões das pernas, eu tenho isso. Então, será que não é uma forma de a gente saber utilizar também? Se você consegue ter acesso ao produto. E essa é a primeira situação. Então, não caiam nessa de falar assim, esse aqui é melhor do que aquele, ponto final. Isso é uma generalização estúpida. Porque ambos os produtos, eles vão limpar, eles vão trazer um efeito interessante, mas eles vão ter, obviamente, as suas limitações. E a primeira limitação que a gente já enxerga aqui é a limitação de público. Porque, no final das contas, o consumo de cosméticos, ele vai passar por esses lugares. A gente entender
as diferenças também que estão relacionadas com o nosso poder aquisitivo, mas também entendendo a diferença das formulações e como que a gente pode adaptar essas diferenças para a nossa situação. É muito difícil eu vim aqui falar para vocês que vocês precisam comprar um produto porque aquele produto é a solução dos problemas de vocês, porque muitas vezes não vai ser, tá bom? Um beijo, gente. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esses óleos de banho como demaquilantes e a gente vai comparar com ação de demaquilantes. Será que eles são bons como demaquilantes? Vamos ver.